Estados Unidos pretendem esperar para punir China sobre origem do Covid. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não tomará medidas imediatas para pressionar o regime comunista chinês sobre uma investigação independente para descobrir a origem do Covid-19, de acordo com o assessor de segurança nacional norte-americano Jake Sullivan. A declaração também foi dada durante sua participação em um programa da CNN, o mesmo, né, que a gente citou aqui na notícia anterior. Sullivan disse que nenhuma sanção imediata será aplicada à China sobre o assunto, ao explicar que a administração do presidente Joe Biden está operando em, abre aspas, duas vias, fecha aspas, como tentativa para descobrir as origens da Covid-19, o que inclui uma avaliação da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, a IC, ordenada pelo presidente com prazo de 90 dias, e uma investigação internacional liderada pela Organização Mundial de Saúde. Ele sugeriu que o governo colocará pressão adicional sobre a China quando houver consenso internacional, o termo que ele usou. Abre aspas novamente para o assessor de segurança. Não vamos, nesse momento, fazer ameaças ou ultimatos. O que vamos fazer é continuar a reunir apoio na comunidade internacional. E se ficar claro que a China se recusa a cumprir suas obrigações internacionais, teremos que considerar nossas respostas a essa altura, e o faremos em conjunto com aliados e parceiros, fecha aspas. As suspeitas sobre o surgimento do coronavírus em um laboratório Instituto de Virologia de Wuhan, que antes eram consideradas teorias da conspiração, têm ganhado cada vez mais espaço nas discussões públicas sobre o assunto. Após uma primeira investigação da OMS na China sobre a origem da doença, muitas denúncias sobre a falta de cooperação do regime chinês vêm sendo feitas, pois Pequim se recusa a fornecer dados brutos sobre os primeiros casos da Covid. A falta de independência da equipe da Organização Mundial de Saúde também é alvo de críticas. Eu acho que isso vai mais ao encontro do que você está falando, o Paulo. Né? De fato, né, acho que o seu também comentou sobre isso. Né? De fato, há um descompasso. Né? Você veja, você pega a fala aqui por exemplo, a fala própria do Jake Sullivan, né? Compara a fala do mesmo Jake Sullivan na mesma entrevista sobre a Rússia, e você vai ver que há uma certa discrepância de atitude. Né? Queria ouvir primeiramente o seu Sepúlveda sobre isso. Olha, eu tomei aqui umas notas a respeito dessas declarações. Como o Paulo disse muito bem anteriormente, quando devíamos ter as atenções voltadas para a China, eles dizem, não, a China, por enquanto não. Não vamos fazer nada, vamos esperar um relatório de 90 dias, depois vamos esperar uma investigação internacional liderada pela OMS. Eu vou, então, basear nessas duas coisas. Nós temos uma série de fatos concretos, e temos uma série de descobertas, de documentos que começam a aparecer e que apontam na direção da possibilidade do vírus ter escapado de um laboratório em Wuhan. E hoje tem mais notícias a esse respeito, com fotografias dos tais morcegos que eram reproduzidos e criados dentro do laboratório. Bom, então vão-se reforçando as evidências de que a China é a responsável por essa pandemia internacional, pandemia que não apenas matou pessoas, mas lançou caos em sociedades inteiras, lançou caos econômico, lançou caos sanitário, lançou tantos problemas, está agora começando a lançar problemas, por exemplo, de saúde mental, enfim. Tudo isso, mas por enquanto nós não vamos tomar nenhuma medida em relação à China de pressioná-la, de ameaçá-la, etc. Ora, desculpe, mas é o discurso de quem vai ser derrotado. Esse é o discurso de
diante de um possível bandido, não tomar nenhuma posição por enquanto. Há um outro problema, que é a tal investigação liderada pela OMS. Problema que diz respeito aos Estados Unidos. Quando o presidente Trump suspendeu a participação dos Estados Unidos na OMS, ele o fez com um relatório aprofundado, esquematizado, em que ele apontava todos os problemas. Ele não, evidentemente, a equipe dele apontava todos os problemas que a OMS tinha apresentado, todas as desconfianças que eram naturais ter-se em relação à OMS por um colaboracionismo com a China em mascarar dados, em impedir que outros países tivessem adotado medidas que podiam ter evitado a expansão da epidemia pelo mundo, etc. Ora, o presidente Biden mal tomou o poder, imediatamente traz de volta os Estados Unidos à OMS, sem dizer ao país que essa investigação estava terminada. Bom, agora ele acha que essa OMS tão suspeita, a Índia está abrindo um processo agora à OMS por causa da questão da ivermectina. Essa OMS tão suspeita que tem à sua frente um homem que foi colocado nessa posição por influência da China, ele diz, essa pessoa diz que eles esperam uma investigação da OMS para tomar também uma posição em relação à China. O que me pareceu de todas essas declarações é o seguinte: essas são as declarações dos derrotados. São aqueles que fingem que vão tomar alguma posição e vão deixar a China tranquila. Se estão à espera de investigações e de análise de dados daqui a 90 dias pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos, isso é mais ou menos dizer o seguinte: olha, isso aqui vai ser prorrogado para o dia de São Nunca e a China vai continuar tranquila no seu caminho. Eu acho que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos não está começando hoje o trabalho. Ela já tem muitas informações anteriores. Bom, depois eu lembro o seguinte: e o escândalo do Sr. Fauci? Um escândalo que já foi analisado aqui com detalhes, até o Paulo explicou naquela ocasião, todas as ligações dele, Fauci, com outras pessoas, inclusive com esse laboratório da China. Tudo isso já são documentos e já é um escândalo que está correndo nos Estados Unidos. Portanto, não se pode dizer que nós estamos partindo do zero. E essa declaração parece que, até agora, não há nenhuma suspeita sobre a China. Perfeito. Paulo? Bom, em primeiro lugar, esse negócio de investigação pela OMS só pode ser uma piada com a nossa cara, né? Só pode ser uma piada com o povo americano, uma vez que a investigação que matou durante um ano, que acobertou durante quase um ano as origens do coronavírus, veio da própria OMS, que mandou como, apesar dele ser britânico, tem o laboratório dele nos Estados Unidos, né, na EcoHealth, mandou o Peter Daszak como observador das Nações Unidas, o mesmo sujeito que financiava o laboratório de pesquisa de Wuhan. Então, o sujeito que financiava a pesquisa foi lá investigar para ver se a pesquisa que ele financiou tinha sido a causa da origem do vírus ou não. Esse mesmo sujeito que estava assinando carta no Lancet, aliás, redigindo e pedindo para colegas assinarem carta no Lancet para matar a origem da teoria do coronavírus e mandando e-mail para o Dr. Fauci, que veio a público, agradecendo a ele por ele ajudar a cobertar o laboratório que ele financiava, né? Que eles financiavam, ele, o Dr. Anthony Fauci, através da empresa do Peter Daszak. Então é essa OMS que o Joe Biden espera que conduza uma investigação, coordene uma investigação. Do que é isso? O que está acontecendo? Isso é um escárnio com o povo americano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Está correto o presidente Joe Biden ao dizer
que, para dizer quais são as sanções, o que o mundo vai fazer, etc., etc., há necessidade de um relatório produzido, de preferência com a comunidade internacional, mas não necessariamente, uma vez que, como eu acabo de dizer, a OMS foi completamente descredibilizada ao longo desse processo da pandemia, foi uma das instituições que mais perdeu credibilidade no mundo. Mas há necessidade de uma investigação mais completa, de um relatório mais robusto, para se ter ideia de qual é a dimensão do que aconteceu. Mas alguns dados são inequívocos. Algumas informações já são inequívocas. Não há mais dúvida de algumas coisas. Não há mais dúvidas de que a China mentiu em janeiro, dizendo que não havia transmissão de humano para humano quando eles sabiam. Não há dúvida de que a China destruiu os registros do laboratório de Wuhan. E, bom, se destruiu, você não tinha nada a temer, porque em setembro eles já estavam... Setembro de 2019. Lembra? Os primeiros casos que se tem oficialmente noticiados são de janeiro e fevereiro de 2020. Tem alguns que falam de dezembro de 2019. Em setembro eles já estavam destruindo os registros do laboratório de Wuhan. Por que não permitiram acesso completo às instalações, aos arquivos, às pessoas, aos funcionários? Por que calaram todos os cientistas que ousaram falar contra? Tudo isso que eu estou falando não é opinião, tudo isso é fato. Não precisa de mais investigações para saber disso. O que se precisa de mais investigações? Para ver se, de fato, esse vírus, da maneira que foi, de fato surgiu com manipulação artificial de ganho de função, que eram estudos que estavam sendo feitos no laboratório de Wuhan, ou se foi uma mutação acidental, o que parece mais improvável nesse momento, mas mesmo assim dentro do laboratório. Se as pesquisas estavam sendo conduzidas na parte do laboratório de Wuhan, que os idiotas do Fantástico não sabem verificar, não sabem nem ler o Wikipedia, para ver que uma parte do laboratório, sim, tem nível 4, né, o tal do BSL-4, P4, BSL P4, cada um chama de um jeito, mas o nível 4 de proteção, ou se aconteceu, porque dentro do laboratório também há nível 3 e há nível 2. Uma parte imensa do laboratório tem só nível 2 de segurança, de biossegurança. O nome correto é de biossegurança. Nível 2 de biossegurança, que alguns dizem que equivalem a um consultório médico local, um consultório de dentista. Será que esse tipo de pesquisa estava sendo conduzido no nível de segurança 4 ou no nível 2? Ora, por que essa informação é importante? Porque tem outras coisas que precisam ser descobertas. Se isso estava acontecendo na área de laboratório no nível BSL-4, é muito improvável, dado o nível de segurança que você precisa ter para ter um nível de segurança 4, que este vazamento tenha sido acidental. É muito improvável. Se for no nível 2, é provável e plausível. Se for no nível 4, então talvez esse vazamento não tenha sido acidental, talvez tenha sido intencional. O que se conecta com o que também precisa ser investigado, que é, já que se sabe, e existe um memorando do senador Marco Pompeo, na verdade um fact sheet, uma folha de fatos de janeiro de 2021, 15 de janeiro de 2021, o secretário de Estado americano ainda Mike Pompeo, ou seja, ainda no governo Trump, ao apagar das luzes, ele solta um relatório onde ele fala das ligações do laboratório de Wuhan com as forças armadas e as forças de defesa chinesas. Então, essas investigações já tem muita coisa que se sabe, já tem muita coisa que se sabe sobre o papel da China e sobre a culpa da China nesse processo, e estas coisas já são muito mais passíveis de sanções do que, por exemplo, o fato do Putin ter envenenado um opositor. Que, claro, é horroroso, mas qual o impacto disso para os Estados Unidos? Versus uma pandemia que foi dolosamente, no mínimo, escondida, criada, acidentalmente ou não, mas criada na China, e no mínimo escondida do mundo, a tempo de que o mundo pudesse tomar medidas que poderiam ter impedido essa tragédia, pela China. E talvez, de forma negligente, ou talvez dolosa.
talvez dolosa. Agora, quem é o gênio? Só os franceses mesmo, para uma coisa dessa, é a comunidade internacional. Os gênios que acham que é uma boa ideia usar um laboratório na China para pesquisar ganho de função em vírus, como se a China fosse um país como a Alemanha. Esse que é o problema. O problema está na comunidade internacional. Isso vale para o Brasil, isso vale para muitos inocentes. Tem gente mal intencionada e tem os inocentes, que acham que a China é um player normal, que precisa ser incorporado na comunidade internacional. Como se abrir um laboratório de pesquisa desses na Bélgica e na China fosse a mesma coisa. Que os países jogassem debaixo das mesmas regras. Pô, é um presente para os chineses. Obrigado por terem ajudado a gente a abrir um laboratório que pode pesquisar armas biológicas. Pô, muito obrigado, França, né? Porque foi com a França que abriu esse relatório. E muito obrigado, Estados Unidos, por inclusive financiarem essa pesquisa. Através dos cientistas de vocês, com parceria com os nossos. Muito obrigado, Estados Unidos. Aí vem o doutor Antônio Fauci falando, não, porque a gente pelo menos prefere que esse tipo de pesquisa aconteça fora dos Estados Unidos, porque se tiver algum acidente, acontecer fora dos Estados Unidos. Eu falo, gênio, que fantástico. É muito bom que aconteça fora do seu território, onde você não tem controle absolutamente nenhum. Justamente com o adversário, o seu principal, no território do seu principal adversário político, que é o país que mais tem voos internacionais para o mundo. Disparado, o país que mais viaja internacionalmente é a China. Né? Os chineses são os viajantes internacionais número 1 do mundo disparados. Que gênio, muito bem, parabéns pela iniciativa. Então, assim, numa boa, é correto o presidente dizer, olha, vou esperar para ver o nível das sanções, mas já deveria estar angariando a comunidade internacional, e a reunião do G7 seguida pela reunião da OTAN, seguida pela reunião com o Vladimir Putin, teria sido uma ótima oportunidade, se ele não tivesse completamente senil, para justamente angariar aliados em torno de uma resposta contra a China, se é que há interesse de um presidente cujo filho era sócio do Partido Comunista Chinês e lobista do Partido Comunista Chinês dentro dos Estados Unidos, de tomar alguma medida contra os seus ex-patrões.